Está querendo comprar uma máquina de costura, mas não sabe se quer comprar uma doméstica ou uma máquina de costura industrial? Então, hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre 9 pontos, isso mesmo, 9 pontos extremamente importantes que você precisa considerar antes de escolher qual máquina de costura vocês vão comprar. Por quê? Porque algumas pessoas compram uma máquina de costura industrial e acabam se arrependendo. Elas começam a reparar que a máquina de costura industrial não vai atender o que ela realmente queria. Mas também vice-versa, é verdade. Talvez a pessoa compre uma máquina de costura doméstica e acaba percebendo que não valeu a pena, que era melhor uma máquina de costura industrial. Então, se você está com essa dúvida, qual máquina de costura comprar, doméstica ou industrial, fica até o final deste vídeo e considere esses 9 pontos junto comigo. Lembrando, pessoal, caso você deseje aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Chegando lá tem todas as informações que você precisa e ainda mais tem um canal de WhatsApp que você vai poder tirar todas as dúvidas referente ao curso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Agora então pega aí papel e caneta, faz uma coluna e escreve assim: máquina de costura industrial e máquina de costura doméstica. E você vai preenchendo conforme eu for mencionando aqui. E aí no final você vai saber qual máquina vale mais a pena para você. Às vezes vai ser a doméstica ou pode ser também uma industrial. Vamos lá então. Primeiro ponto, coloca aí na lista a velocidade da máquina de costura. O que você prefere? O que você preza? Uma máquina de costura muito veloz, extremamente rápida, para você assim ter agilidade, para você ser mais rápida. Se você vai trabalhar com isso, você precisa realmente ser algo rápido, costurar muito e muito rápido. Então aí você vai optar para a máquina de costura industrial. Isso mesmo. Então industrial já ganha um ponto aí, porque a máquina de costura industrial, ela tem uma velocidade maior. Bom, lembrando que estamos falando de máquina de costura reta, tá? E ainda mais se você comprar uma máquina de costura que tem motor direct, você pode assim até mesmo alterar a velocidade e deixar a velocidade como se fosse uma máquina de costura doméstica. Então veja aí qual que vale mais a pena. Se para você velocidade não é problema, se você vai costurar aí de vez em quando, então talvez a máquina de costura doméstica é a melhor opção para você. Então vamos lá, pessoal, para o nosso segundo ponto que você precisa colocar. Coloca aí na coluna: durabilidade. Isso mesmo. Uma máquina de costura industrial tende-se a durar mais tempo que uma máquina de costura doméstica. Por quê? Porque as peças da máquina de costura industrial, elas são peças mais fortes, peças mais duráveis, peças de ferro. Já as máquinas de costura, dependendo qual você vai comprar ainda, a máquina de costura às vezes tem peças de nylon. Até se for muito barato uma máquina de costura doméstica, toda a peça dela, toda a máquina em si, são peças extremamente frágeis. No entanto, não significa que a máquina de costura doméstica vai quebrar constantemente com muita frequência. Isso vai depender muito de como você vai utilizar. Por exemplo, se você não souber costurar, se você não souber coisas de manutenção, mesmo se você tem uma máquina de costura industrial, ela vai sim quebrar com frequência, não importa. Então você precisa sim ter uma noção. Então não importa se é doméstica, se é industrial, ela vai quebrar com frequência. Mas se você já souber, se você souber, tiver uma noção, então a máquina de costura doméstica vai durar um bom tempo aí. E caso quebrar, é só você fazer o nosso curso e aprender a arrumar. Então, aí você pesa. Qual que você quer mais? Você prefere uma máquina que dure por muito tempo? Então aí você vai para uma máquina de costura industrial. Ou você prefere uma máquina de costura que ela vai durar bastante tempo, mas você tem que ter mais cuidado e vai precisar trocar peças conforme o passar do tempo. Beleza? Então essa é um dos pontos muito importantes. Então coloca aí na sua coluna. Uma coisa bem interessante agora, o nosso terceiro ponto é a quantidade de pontos que a máquina de costura ela faz.
Isso mesmo, uma máquina de costura doméstica, dependendo da máquina, ela tem uma gigantesca escala de desenhos, ou seja, de bordados. Pode fazer zigue-zague, pode fazer um desenho diferente, ou seja, dependendo da máquina. Já a máquina de costura industrial reta, ela simplesmente vai costurar o reto. É reto e pronto, acabou. É apertar o pedal e pronto, acabou. Já a máquina de costura doméstica não. Você pode fazer patchwork, você pode fazer quilting, você pode fazer várias coisinhas aí, inventar várias coisas, por causa que ela tem vários tipos de bordado. Então, se você está procurando isso, é claro que você vai precisar optar por uma máquina de costura doméstica. Mas se isso não é uma necessidade sua, você só costurando reta, aquela reta lá já é o suficiente, então aí manda ver a máquina de costura industrial. Então coloca aí os pontos aí, o ponto 1, coloca aí a pontuação, qual que está ganhando. Então coloca aqui nos comentários, pessoal, se você está gostando. Se estiver gostando, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante. Agora vamos lá para o nosso próximo ponto, que é o quarto ponto. O quarto ponto é a frequência que você vai costurar. Então, se você está querendo comprar uma máquina para poder costurar frequentemente, 8 horas por dia, 10 horas por dia, então é melhor você optar sim por uma máquina de costura industrial. Porque a máquina de costura industrial, ela foi feita para isso. Já essa maquininha aqui ou outro tipo de máquina de costura doméstica, ela não foi feita para você utilizar freneticamente, frequentemente, 8 horas por dia, sem parar. Aí não. Então, se a sua necessidade é costurar de vez em quando, 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia, às vezes costura um dia, às vezes não, fica uma semana parado, depois volta, aí é claro, você não precisa de uma máquina de costura industrial. Então vai lá, dica qual que é o melhor. E depois eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual que é a sua necessidade. Foi a máquina de costura doméstica ou foi a máquina de costura industrial? Agora vamos lá para o nosso quinto ponto, que é muito importante, que é a potência do motor. Isso mesmo, pessoal, a potência do motor da máquina de costura faz uma grande diferença. Por quê? Uma máquina de costura industrial, como vocês já sabem, ela tem um motorzão, se for aquele motor convencional, mas se não for o motor convencional, tem um motor direct. Então a potência dele, a velocidade, o que ele vai te trazer é bem melhor. Já a máquina de costura doméstica tem esse motorzinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, mas tem um motorzinho pequenininho, totalmente diferente. Então, o outro motor, ele tem mais potência. Então, se você quer algo que é mais potente, que vai te trazer mais resultados, que você e mais durabilidade também, então aí você vai ter que escolher a máquina de costura industrial. Mas se para isso não é uma necessidade, não é algo que vai te prejudicar muito, então aí uma doméstica já é o suficiente. Agora vamos lá, pessoal, para o nosso sexto ponto, que é o tamanho. Ou seja, muitas pessoas às vezes moram em apartamento, moram em kitnet, moram em lugares pequenos e não tem lugar para uma máquina de costura industrial, devido que ela precisa de um lugar aí na casa porque ela é grande. Já a máquina de costura doméstica não, você pode guardar aí no seu guarda-roupa e quando for utilizar, tira ela, coloca aí na mesa da cozinha e faz a sua costura. Então o tamanho sim é algo que vale muito a pena considerar. Porque muitas pessoas não querem comprar uma industrial, mas não tem lugar para colocar. E aí? Aí não vai ter como, né? Aí tem que optar por uma máquina de costura doméstica mesmo. Se for a questão do tamanho, o requisito, eu considero, claro, uma doméstica bem melhor, que você não precisa ficar ocupando espaço aí na sua casa, tá? Então, bora lá, coloca aí no checklist e vamos lá para o nosso próximo ponto, que é preço da máquina de costura. Podemos dizer que esse é um fator extremamente importante, no entanto, não deve ser o fator ideal para você considerar se deve comprar uma doméstica ou uma industrial. O preço da máquina de costura doméstica ela é muito, mas muito barata. Estamos falando de máquina de costura nova, tá bom, pessoal? Máquina de costura usada, você pode achar até a máquina doméstica mais cara do que as industriais.
No entanto, falando de máquina de costura nova, a máquina de costura industrial ela é muito, mas muito mais cara. Normalmente pode ser chegar 2 vezes mais do que o valor, 3 vezes mais do que o valor, 4 vezes mais do que o valor, dependendo da máquina que você vai querer comprar. Então aí você tem que ter cacife, tem que ter dinheiro aí guardado para poder comprar uma máquina de costura industrial. Se dinheiro é o problema, aí a máquina de costura doméstica entra. Se não tem o que fazer, se você não tem como aí pegar um empréstimo, pedir emprestado, correr atrás, então uma maquininha doméstica como essa daqui pode ser usada. Se for usada 250, 350, você compra uma máquina de costura dessa. Se você quiser nova, você consegue comprar máquina aí por 800, 900, R$1.000, máquina que realmente vale a pena. Claro que tem máquina extremamente nova e barata, mas aí você vai ter muita dor de cabeça, eu não indico vocês fazerem isso, tá bom? Então, muito bem, agora vamos lá para o próximo ponto, que é o nosso 8º ponto, é uso apenas para si. Ou seja, se você quer uma máquina de costura e você quer ela só para costurar para você e para sua família, então é claro que eu indicaria, sem sombra de dúvidas, a máquina de costura doméstica. Porque a máquina de costura doméstica já vai atender a sua necessidade suficiente. Você não precisa de uma industrial, pessoal. Não precisa de uma máquina de costura industrial se você vai costurar apenas para a sua família. Então tire isso, todo mundo. O meu sonho é ter uma máquina de costura industrial, porque eu vi um fulano que tem e é bem legal. Se for o seu sonho, se for uma coisa que você quer realmente para te satisfazer, compre. Precisa? Não. Máquina de costura doméstica já vai suprir suas necessidades se for para uso pessoal. Este é o nosso 8º ponto. Agora o 9º ponto e o último é se for para trabalhar na área da costura. Se você quer realmente virar uma costureira profissional, se você quer aí fazer um ateliê, contratar pessoas e assim por diante, aí pessoal, não tem o que fazer. Máquina de costura doméstica não é o ideal para você. Você vai ter que comprar sim uma máquina de costura industrial, porque você vai ter que usar freneticamente a máquina de costura e automaticamente você usando ela com muita frequência, ela vai durar muito tempo e vai trazer muitos resultados. Por exemplo, vamos imaginar que você utilize uma máquina de costura dessa, costurando 8 horas por dia. Vamos imaginar se ela aguenta, tá? Ela aguenta. Vamos pensar, ela aguenta. Mas ela não vai aguentar muito tempo não, tá? Vamos falar que ela aguenta e você costura aí 8 horas por dia com ela, tá? E a máquina de costura industrial você também costura 8 horas por dia fazendo a mesma peça, beleza? A mesma costura, a mesma peça. É um chute aqui, tá, pessoal? Quando você vai fazer, por exemplo, 100 peças nessa daqui, ou até menos, na outra você vai fazer mais de 1.000 peças, mais de 2.000 peças. Então a produção de uma industrial não chega nem aos pés de uma máquina de costura doméstica, tá bom? Acho que é o contrário, né? Acho que uma doméstica não chega aos pés da industrial, é ao contrário. Ou seja, industrial vale muito mais a pena. Então se for para trabalhar na área, vai numa máquina de costura industrial, que realmente vale a pena. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa aqui, qual máquina de costura você vai comprar. Uma máquina de costura doméstica ou uma máquina de costura industrial? Diz aí pra nós, tá bom? Então eu te vejo nos próximos vídeos.